A OMS mais uma vez classifica os adoçantes como sendo prejudiciais à saúde, como sendo extremamente cancerígenos. O que nos leva ao seguinte questionamento: será se dessa vez eles estão certos? Será se agora nós temos informações o suficientes que comprovam que realmente os adoçantes fazem mal para a saúde? Fica comigo até o final desse vídeo, que se esse não clarear e não te responder esses questionamentos, nenhum outro fará. Porque aqui eu vou abordar temas um pouco mais complexos, mas você mesmo ter a capacidade de dizer se vai optar pelo adoçante ou não. A primeira coisa que eu tenho que falar para vocês é que sim, existe um grande estudo, saiu agora uma grande meta-análise, que é a reunião de centenas de estudos, mostrando uma grande influência dos adoçantes prejudicando a nossa saúde. Mas o problema é que esses estudos são de classe observacional. Para aqueles que não entendem, eu vou explicar de forma bem simples. Para me ter certeza que uma coisa é ruim ou benéfica para a saúde, eu preciso isolar um grupo pequeno de pessoas e colocar uma substância para ela e controlar todo esse ambiente. Ou seja, alimentação, idade, sexo, cultura, ambiente. E esse estudo, ou para me garantir que eu vou ter sucesso nesse estudo, eu preciso de 4 fases. Então, só para começar, esse tipo de estudo, ele nem pode ser autorizado pela própria OMS, que é o quê? Vamos colocar um exemplo aqui para você ficar bem claro. É a mesma coisa de eu dizer que eu vivo em uma área urbana e eu respiro gás que sabemos que é ruim para a saúde. Então, já que você respira esse ar, vamos colocar você em um ambiente para você respirar em menos quantidade e ver o que acontece? Ou, vou dar outro exemplo, é a mesma coisa de eu saber ou achar que a Coca-Cola é um veneno, e é de fato, mas é só um exemplo, e eu isolar você e submeter você a usar uma quantidade X por um determinado tempo, controlando todo o ambiente, para ver se essa substância te dá câncer ou não. Ou seja, não tem como fazer um estudo clínico fidedigno, fiel, nas 4 fases, porque depois desse público pequeno, eu tenho que ir para um público maior e depois reunir todos esses públicos com outras meta-análises, e aí para a fase 4, é uma história complicada para explicar aqui para vocês. De forma simples, é proibido eu submeter a pessoa a uma substância sintética, que é esse o grande problema que eu vou abordar mais para frente, submeter grupos a induzir uma substância sintética, que não é natural ao nosso corpo, para ver se dá câncer ou não. Então, só aí já não se tem argumento, já não consigo dizer para você, nem a OMS, ninguém no planeta consegue dizer para você que os adoçantes são seguros ou que são cancerígenos. Não podemos. Agora vamos aos fatos. Eu, como nutricionista clínico, que trato de patologias e compreendo como é que é a interação dos alimentos e das substâncias sintéticas dentro do meu organismo, dentro do organismo dos meus pacientes, eu preciso dizer para vocês que os adoçantes não deixam de ser uma substância sintética. E nós sabemos, não precisa de corpo científico para saber disso, que alimentos que são saudáveis, que são interessantes para o nosso corpo, são os alimentos que vêm da natureza. Então, o arroz, o feijão, a carne, os legumes, as frutas. Então, a gente não acabou ainda não. Tem muita coisa ainda, se você quiser realmente entender a coisa, como é que funciona e o que está por trás dos bastidores. Eu usei adoçantes em demasia por muitos anos mesmo, em quantidades absurdas. Porém, com o conhecimento e entendendo o que acontece por trás dos bastidores, já nós vamos chegar nesse assunto. Qual é a minha recomendação? Por ser uma substância sintética, por ser uma substância que nós não compreendemos, o uso deve ser sempre de forma moderada.
em pequenas quantidades, controlada, até se ter certeza ou ter uma metodologia confiável para se dizer se o adoçante é realmente cancerígeno ou não. Até porque não existe um alimento com potencial cancerígeno, mas sim um conjunto de coisas. E o que é esse por trás dos bastidores? Existem duas indústrias extremamente poderosas que dominam você e o mundo, que é a indústria alimentícia e a indústria farmacêutica. Essas duas andam de braços dados para te manter doente e dependente. Então, essas empresas, elas investem bilhões, trilhões de dinheiro, de dólares, para colocar alguns alimentos no mercado. E a nossa querida OMS é uma das que escolhe qual alimento ela vai rotular ou classificar como bom ou ruim. Infelizmente, essas empresas poderosíssimas não influenciam só na sua alimentação. Elas pagam empresas, televisões, investem, como eu falei, bilhões em desinformação. Então, se você assiste a Globo, parabéns, você não está aprendendo nada, você não está recebendo nenhuma informação verdadeira, porque todas as grandes empresas de televisão são patrocinadas pela indústria farmacêutica e pela indústria alimentícia para desinformar vocês, fazendo com que vocês fiquem obesos e doentes. E aí, Tony, mas afinal, com tudo isso que você falou, o que é que você recomenda? O menos interessante é vocês fazerem o uso controlado em pequenas quantidades de adoçante, qualquer marca. E a opção mais interessante é se nós vivêssemos em um mundo perfeito, de igualdade social, onde as pessoas teriam interesse em saber sobre contexto alimentar, que é os xilitol e eritritol, que não são classificados como adoçantes porque eles são poliálcool. É uma molécula que é extremamente segura e o nosso corpo entende e até produz um pouco dessa substância. E digo mais, o xilitol e o eritritol, ele não só são extremamente saudáveis, como eles têm a capacidade de promover saúde, como a proliferação positiva de bactérias no nosso intestino. Então, qual o problema dessas duas substâncias? Que elas têm calorias e são muito parecidas com a quantidade de calorias do açúcar. Como assim, Tony? É mais ou menos assim, tá? É como se 1 grama de açúcar fosse 1 grama de carboidrato. 1 grama de xilitol é 1 grama de carboidrato. Então, falando no contexto de calorias, isso implicaria em usar de forma errada, fazendo com que elas somassem calorias ao longo do dia. Principalmente que nós sabemos que a grande maioria das pessoas tem a mania de comer com líquidos, comer com suco, comer com alguma coisa, e isso implicaria no empilhamento dessas calorias. Se não for por isso, o xilitol e o eritritol são as opções mais saudáveis, extremamente benéficas e funcionais para o nosso corpo. Controlando e tirando esse problema das calorias é uma ótima pedida. O outro grande problema do xilitol não é nem um problema do xilitol, é um problema da sociedade que nós vivemos, né? Nós sabemos que a grande maioria das pessoas vivem em estado de pobreza. Então, o xilitol e o eritritol, eles têm um alto custo-benefício. Então, 100 graminhas pode custar entre 7 e 15 reais, dependendo da sua localidade. Então, nós sabemos que a população, a grande maioria das pessoas, não podem se beneficiar disso. Então, estaria sendo mais um vendido se eu dissesse para vocês: compre xilitol, sabendo que a grande maioria das pessoas não tem essa condição. A grande maioria não pode nem comprar o básico da alimentação. Então, voltando um pouquinho para o contexto
dos adoçantes que ainda não tem essa comprovação científica e que são mais baratos, digamos assim, eu vou dar uma opinião e não uma indicação. E com tudo que eu falei, aí vocês que tomam as suas decisões. Entre o adoçante sintético e uma pessoa que está em obesidade, que come açúcares e alimentos industriais, eu sou muito mais colocar essa pessoa em um contexto alimentar, já que ela provavelmente possa não ter condições financeiras para bancar uma boa alimentação com alimentos orgânicos, com alimentos naturais, com xilitol. Então, é melhor que eu coloque essa pessoa em um ambiente que 90% das refeições delas é de alimentos paleo, de alimentos da natureza, de alimentos ricos em nutrientes, e ela faz um pequeno consumo de adoçante, do que eu privar elas de sentir o sabor doce, porque quer queira ou quer não, é uma realidade, as pessoas já estão obesas, já estão doentes, já estão desinformadas, e quando eu faço mais essa privação dela sentir um sabor doce, isso causa um impacto negativo na aderência da dieta, que é a principal coisa e deveria ser o foco de qualquer entidade ou órgão regulamentador, e infelizmente nós não temos isso. Deu para compreender? Então, se você mantém uma pessoa acertando 90%, 95%, 80% que seja, e em 10% ela erra com alguma substância que nós ainda não conhecemos a fundo, eu trago essa pessoa para um ambiente de saúde, porque nós sabemos, e isso sim tem corpo suficiente de estudo científico, que a obesidade é a maior doença que existe no planeta. É ela que traz quase todas as doenças que existem hoje: diabetes, hipertensão, problema de pâncreas, problema nas artérias, problemas de ansiedade e depressão, todas são causadas a partir da obesidade, já que a obesidade é um processo inflamatório extremo, agudo, que desregula todo o nosso metabolismo. Então, para finalizar, ainda não temos material suficiente para, e nem temos educação, e nem temos contexto de cultura para privar uma substância que ainda não é conclusivo. Quando for conclusivo, eu mesmo, Toninô, paro de utilizar. Então, nesses meus 8 anos de estudos, e graças ao meu bom Deus, que me deu o dom de eu perceber sempre as coisas de maneira multifatorial, cheguei a uma grande conclusão de que é muito mais importante eu até tenho um ditado que eu sempre estou falando nos meus stories, que é melhor 60% de algo do que 100% de nada. Então, se você coloca as pessoas em terrorismo nutricional, colocando um alimento A como superior ou o alimento B como extremamente cancerígeno, você causa uma confusão mental e você não transmite verdadeiramente uma alimentação saudável. Para finalizar, eu quero deixar uma ressalva. Espero que tenha ficado claro que eu não estou defendendo, indicando ou muito menos dizendo que os adoçantes sintéticos são bons para a saúde. Estou dizendo que, por enquanto, ainda podemos fazer o uso controlado. Se você não tem uma condição financeira para usar um poliálcool, um xilitol, ainda conseguimos, de maneira controlada, repetindo, usar os adoçantes sintéticos até segunda ordem, tá bom? Então, se esse vídeo te ajudou ou te ajudou a entender sobre o contexto, não só dos adoçantes, mas o contexto alimentar e da indústria alimentícia, deixa aqui seu comentário ou manda para um amigo e vamos propagar o conhecimento. Tá bom, meus amigos? Tamo junto, fiquem com Deus.